Hoje estamos aqui protegidos na estação, como é o nome? Colonial Empório Estação, ao lado da linha do trem aqui em Piraquara, porque a chuva continua abençoada para nós produtores rurais e para toda a agricultura. É muito importante a chuva, né? O sol também. E ao meu lado o Tielo. O Tielo, que é mais um candidato a prefeito, que eu entrevisto agora, dando essa oportunidade a todos os candidatos a prefeito de Piraquara. O Tielo conversa comigo, vamos aproximadamente 20 minutos, sempre como se fosse ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, né? Não tem edição, não tem corte, e é um espaço democrático destinado a todos os candidatos para que falem das suas propostas, da sua história de vida, também da opinião sobre o plano diretor de Piraquara, do Parque Industrial, enfim, um papo agradável, gostoso. E primeiramente, Tielo, quero te agradecer por você me receber. Pode tirar a máscara, porque estamos aqui ao ar livre, né? Mantendo esse distanciamento. E você me fala, Tielo, por que Tielo? Tielo é um apelido, né? É um nome que a minha mãe... ela me deu um nome tão difícil que depois ela me apelidou de Tielo. O meu nome é Marshall Humberto Siqueira Silva e Lima, tenho 44 anos e a minha mãe era pedagoga. Na época que ela estava na Universidade Federal do Paraná, estudando, eles estavam estudando a parte da história mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, e tinha um general de guerra que se chamava Marshall. Foi o general que fez o plano de reconstrução da Europa. Mais ou menos o que nós vamos fazer em Piraquara. A gente vai fazer uma reconstrução na cidade que está com problemas. Então, a ideia dela ela já estava antevendo qual ia ser a minha caminhada na política, né? E como o meu nome é difícil, é um nome americano, ela me chama. Na época tinha o Marcello Mastroianni, ela só de Cello. Ela é italiana, descendente italiano? Tinha sangue italiano, português, aquela miscigenação que nós temos aqui, né? E você, a tua formação, inclusive você me falava agora há pouco, até você trabalha na área de segurança pública. Fala um pouquinho da tua história de vida, então. Eu sou natural de Curitiba, tenho 44 anos, nasci dia 1º de agosto de 1976, na maternidade Nossa Senhora de Fátima, no centro de Curitiba. Posteriormente, a minha família morava na região ali da Vila Nossa Senhora da Luz, e depois o meu avô migrou para Araucária, né, onde eu fui criado. Muito cedo saí de casa para estudar, né, e passei no concurso público, na área de segurança pública. Atuei como assessor do secretário de Segurança Pública, Dr. Reinaldo Almeida César, no escritório de projetos. Depois fui para a assessoria civil da CESP, fiquei um período lá e trabalhei em todas as delegacias do estado do Paraná, e principalmente na região metropolitana. Hoje eu estou como presidente do Partido Trabalhista Cristão aqui, né? A minha primeira lotação foi em Piraquara em 2003, vim para cá em 2003 e me apaixonei pela cidade como todo mundo, porque hoje não nasce piraquarense, né? A gente não tem hospital e maternidade, então muitas pessoas que aqui estão é porque são apaixonadas pela cidade ou estão aqui porque não tem outro lugar para ficar. Mas efetivamente a cidade é uma cidade acolhedora, uma cidade hospitaleira, e isso me atraiu para eu criar minha família aqui. Hoje eu moro na região do Santa Maria, próximo ao cemitério, e ali eu cuido da minha família e toco os meus projetos para a cidade e para a minha vida, para a vida dos meus familiares e dos meus amigos. Você me falou que a sua mãe teve uma atuação muito forte na área de saúde, de educação, né? Teve colégio, atuou em Araucária. Sim, a minha mãe é a professora Maria da Graça Siqueira Silva e Lima, natural de Palmas, né? Ela nasceu em Palmas e ela viveu bastante na região de Araucária, e depois que ela faleceu, ela foi presenteada com o nome de um colégio estadual, né? Em memória a ela. Colégio Professora Maria da Graça Siqueira Silva e Lima. Uma pessoa que atuou, dedicou a vida dela anos na área da educação, educando, né? E deixando as pessoas mais felizes, né? Porque a educação traz a felicidade. É o maior investimento. Sim. Vamos começar então você falando das suas principais propostas para que os nossos telespectadores, enfim, as pessoas que acompanham as redes sociais nossas, possam avaliar. E você também, eu vi que você está fazendo também a gravação, vai divulgar nas suas redes sociais, acompanhem para que a gente possa dizer às pessoas
o que você propõe para Piraquara? Sim, o nosso projeto, ele é um projeto vinculado ao movimento Fazendo a Diferença. Por que o movimento Fazendo a Diferença? Hoje, Piraquara, ela vem de uma política pautada na velha política. Política essa que teve um marco com o advento agora do nosso presidente Bolsonaro, aonde a gente não quer mais e não compactua com a política assistencialista, a política de joguete político, como a gente visualiza que acontece na cidade. Já visto que os atuais gestores, eles levaram uma política de entrega de bastão, aonde um passa para o outro e o domínio da cidade fica na mão dos tradicionais, políticos e carteirinha, né? Então eu nunca fui político, nunca me meti na política, é a minha primeira vez que eu saio candidato político. É um desafio muito grande, por quê? Porque um cargo majoritário tem que ter uma responsabilidade e um conhecimento muito específico para esse assunto, para essa empreitada. E eu digo para você, me preparei para isso, eu sou uma pessoa convicta no que eu estou falando e o que eu estou fazendo, tenho conhecimento, tenho preparo, tenho know-how e acredito que a gente vai suplantar todas essas dificuldades que a nossa população está passando e que a cidade está sofrendo. Eu digo assim, sofrendo porque Piraquara, eu sempre dou um exemplo, é uma galinha dos ovos de ouro que eles estão fazendo uma canja. Então a gente tem que parar com isso. Hoje Piraquara detém a maior riqueza e reserva hídrica do estado, né, onde a gente fornece cerca de 50% da água que abastece Curitiba, e 60% da água que abastece a região metropolitana. Isso daí está sendo mal gerido, isso daí está sendo mal administrado. Então a gente tem várias políticas públicas para a gente resgatar esses valores hídricos para o município, principalmente em recursos, e transformar essa preciosidade que é a nossa água em valores para que agreguem no município a riqueza e motivação, transformando com que a cidade venha se eclodir e ser uma cidade próspera, não uma cidade sofrível. Hoje nós ocupamos o segundo pior IDH da região metropolitana, perdendo somente para Almirante Tamandaré. Isso é inadmissível para uma cidade tão bela geograficamente e tão rica, com vários recursos que tem, principalmente com o recurso hídrico. Em relação à educação especificamente, você tem algum projeto, área de saúde, habitação, você tem alguma proposta específica para essas áreas? Vamos por partes. Eu vou te falar sobre a educação. Nós temos uma revolução na educação. Educação, saúde e segurança são as nossas prioridades. A educação nossa vai ser uma revolução, por quê? Porque a nossa educação ela vai começar num projeto junto com a Guarda Municipal que a gente vai criar para a cidade. A gente vai criar um corpo da Guarda robusto, com policiais, com guardas municipais bem treinados para atender a população. Polícia comunitária, o que não tem hoje na nossa cidade. A gente tem um batalhão de guarda que trabalha com mais focado para a questão prisional e não para atender os anseios da população que necessita ser bem cuidada. Porque a polícia ela não pode ser uma polícia repressora, ela tem que ser uma polícia cidadã, uma polícia que traga uma política de proteção e não de repressão. Mas até a patrulha rural, que tem muitos produtores rurais, sofrem com furto de gado, de equipamentos, e também que possa ajudar, né? E hoje você atende muitas pessoas que moram nas cercanias da cidade e que, quando tem que vir para a cidade, encontram uma delegacia sucateada e uma polícia que é treinada para um batalhão de guarda e não para um atendimento ao cidadão, né? Então a gente vai efetivamente construir esse corpo da guarda, um corpo robusto, sólido, para que a pessoa tenha locais para ser atendido e que isso demonstre uma coluna forte para a cidade. Uma coluna que venha realmente demonstrar força para a cidade. A nossa cidade está fraca, nosso povo está sofrido, nosso povo está hostilizado. A gente tem que resgatar esses valores do cidadão piraquarense. Outra coisa respondendo à pergunta da educação, nós vamos efetivamente criar a Escola Mirim da Guarda, onde essa Escola Mirim da Guarda ela vai treinar nossas crianças para o ensino médio. Então eles saem com educação de ponta, estilo high school, ensino integral, com disciplinas
para formar cidadão, ele entra no ensino médio e depois ele está preparado para a vida e para realmente lutar pela cidade nossa, que é isso que a gente precisa, formar cidadãos piraquarenses para que o cidadão piraquarense ele ame essa cidade e ele compre a briga da cidade. Né? Encerrar então a educação? A educação, esse marco inicial na Escola Mirim, ele vai ser disseminado para as outras unidades escolares. Por quê? Porque vai ser um referencial, vai ser um chamariz. Então as crianças que estão nas outras unidades vão ter a educação vinculada a essa. E depois a gente vai fazer um sistema de currículo, análise de currículo. Então, o aluno que efetivamente, vamos dar um exemplo, lá na escola da Madre Teresa, né? no Albert Reich, lá, por exemplo, ele tem uma graduação curricular boa, ele pode adentrar esse colégio e vir participar, se efetivamente ele tiver interesse. E isso vai disseminar valores e conhecimentos. Né? Alguma proposta na área de saúde? Na área de saúde nós vamos fazer outra revolução. A saúde de Piraquara está doente. A nossa saúde está precária, está acabada. Eles fizeram, a atual gestão fez um sistema de UPA, um convênio que a gente duvida muito das questões contratuais desse convênio. Não temos um hospital de ponta na cidade para atender questões de especialidades, né? Então a nossa saúde, a gente vai tocar nisso pesado. Vamos fazer uma auditoria nesses contratos que já tem, onde muitos contratos são vinculados a locações com imóveis para dar retorno, e a gente não compactua com isso. Por exemplo, hoje a gente paga lá onde é a Secretaria de Saúde, cerca de R$70 mil. Isso é um absurdo, um município que está com o segundo pior IDH, ter despesas com locação de veículo, com locação de prédios e outras despesas que nem vale a pena citar aqui porque toma muito tempo. Mas a gente vai fazer um corte nisso para investir realmente na construção do nosso hospital com excelência, para que a população tenha um referencial. A gente precisa ter marcos aqui, colunas. Tem que ter o corpo da guarda, tem que ter um hospital, tem que ter colégios com postura, com firmeza, para que o cidadão tenha orgulho da nossa cidade. Hoje a cidade está mal vista, a identidade da cidade ela tá obscura. E a gente precisa resgatar esse valor, precisa fazer com que Piraquara brilhe. Porque brilhando ela vai trazer investimentos de novos empresários para a cidade, de aumentar o consumo interno da cidade. Hoje o nosso centro ele é um centro comercial arcaico, obsoleto, onde os empresários estão desmotivados. Por quê? Porque o poder público não está agindo com efetividade para resgatar esses valores do empresário local, e isso vai retomar o crescimento da cidade. Hoje, muitos políticos, inclusive eu vi o Gabão falando aqui na entrevista, ele falou que ele achou bonito que a cidade é dormitório. Eu não compactuo com isso, a cidade não pode ser dormitório. A cidade tem que ser uma cidade produtiva, tem que ter vida própria. Chega disso, vamos pensar com mente aberta e com mente de crescimento, com mente de 2020 para frente. Isso daí que os políticos pregam, isso daí é a política do quanto pior, melhor. Nós não. Tá ruim, nós vamos deixar melhor. Ok, como é que estamos de tempo? 13h40. 13h40, temos mais 7 minutos. Eu quero entrar no... Você falou em atração de novas empresas, sim, enfim, geração de emprego, renda. O plano diretor está sendo discutido na cidade, né? A sua opinião sobre o novo plano diretor, o novo reordenamento do uso do solo aqui em Piraquara? Sim, eu sei que você quer vender teu peixe. Não quero vender nada. Do portal da não quero vender nada. Mas eu vou te falar assim, sou contra. Sou contra, mas respeito. Por quê? Porque não sou que nem na época do PT, governo não sou contra, não. Eu sou contra por quê? Porque esse programa do Portal da Graciosa e da PIP, que você defende tanto, Parque Industrial, ele tem que ser muito bem revisto. Tá. Né? A gente tem que reorganizar esse tipo de investimento, porque ele gera dúvida. Gera dúvida em questão de monopolizar a gestão pública. Vamos deixar a gestão pública na mão
dos velhos coronéis, vamos fazer a política velha. A política nossa é uma política aberta de competitividade e de crescimento, a mesma política do Bolsonaro. Então, se eu abro a cidade na mão dos poderosos, dos milionários que cada vez estão ficando mais ricos, eles vêm e suplantam os micro e pequenos empresários, os médios e microempresários da cidade. Então a gente tem que ter um controle disso, principalmente como gestor público. Eu não posso deixar um cara que está milionário mais milionário e um empresário paupérrimo. Eu tenho que ter equilíbrio e cuidado com o micro e médio empresário para que a cidade ecloda e não fique na mão dos coronéis, dos carcamanos. No caso do plano diretor, não é só essa área industrial que pode ser destinada. Correto. Existem áreas da Fazenda Malucelli, da Itaqui, da Nutrimental, da própria Santa Cecília, da própria Mitra lá São outras áreas, né? Você acha que uma parceria pública-privada que traga empresas não poluentes, que gerem empregos para a cidade, isso é possível ou não? Qual é a sua visão? Isso tem que ser revisto, isso tem que ser muito bem analisado, e isso tem que ter uma política pública muito bem desenhada. Nós não podemos fazer isso como foi feito lá. Eu tive conhecimento, por intermédio do nosso vereador que está vindo a candidato à reeleição, e tive alguns comentários como estava sendo feito. Estava sendo feito por baixo dos panos. E eu não faço nada por baixo dos panos. A gente tem que ter uma discussão com a população, trazer a população para amadurecer essa ideia. Efetivamente, a gente não pode pegar e chegar na casa do cidadão que ganha hoje um salário mínimo e falar coisa de $1 bilhão como está nos outdoor aí, projeto de bilhões de dólares. Isso é suplantar e humilhar a população que está passando fome. Porque quanto mais pobre aqui, melhor para esses políticos atuais. Porque daí, não chega na época da eleição, eles dão cesta básica, eles compram o voto e botam debaixo do braço a cidade. A cidade vai sair debaixo do braço deles e vai vir para a população, que a cidade é da população, a cidade é do povo. Nós somos meramente gestores. Nós vamos abrir os olhos da população para não ser mais uma vez enganado, né? E parque industrial, então, você é a favor, desde que não seja poluente, ou é contra total? Piraquara continua como está? Eu sou a favor do sistema que a gente está desenvolvendo, que é a CIP. Cidade Industrial de Piraquara, onde a gente vai alocar essa CIP numa região estratégica para a cidade, aonde tem os acessos específicos e aonde não fique na mão de um só gestor, e sim vários empresários fiquem alocados juntos para que isso gere um consumo, uma relação de consumo e que venha trazer investimentos, empregos e desenvolvimento para a cidade. Mas não como os donos do negócio querem ditar regra, não é assim. Uma parceria público-privada, então, com você não sairia? A gente tem que realmente sentar, analisar todo esse projeto, fazer algumas ponderações. O nosso plano para Piraquara hoje é uma readequação na lei orgânica municipal, que é arcaica e que não faz com que a cidade cresça. É mais ou menos o que acontece com a Amazônia hoje do Bolsonaro, né? A Amazônia não era do Brasil até o Bolsonaro chegar, porque os caras ditavam regra, a Alemanha ditava regra, a França ditava regra, e aqui em Piraquara eles querem ditar regra. Sanepar quer mandar na Piraquara, Bonacim e Companhia Limitada quer ditar regra na cidade. E não é assim. Quem manda na cidade é o povo. O povo tem que saber realmente o que é melhor para ele. Hoje o nosso povo é segundo pior IDH, o povo que está realmente sendo explorado, porque não tem empresa aqui, ele tem que deslocar, deixar seus filhos abandonados, depois voltar para a cidade cansado e não tem aquela agregação familiar, gera problema, gera desconforto. Então a gente tem que realmente trazer investimentos para a cidade, empresas sólidas, mas que não venha de cima para baixo, que a gente tenha equilíbrio nessa relação de patrão, empregado, de empresa e empreendedores, e assim sucessivamente. Legal. Quantos minutos temos? Deu 19. 19. Então, mais um minuto para a consideração final do Tielo aqui, que acompanha, está passando o trem, mas não tem problema. Vamos apreciar o trem aqui. Descontar um minuto aí, né? Obviamente, vamos deixar mais um minuto e meio, 2 minutos, para que o trem passe e as pessoas possam daí compreender melhor. Eu converso com o Tielo, candidato a prefeito.
Qual que é o seu número, Tchelo, de votação? O nosso número é o 36. Inclusive hoje, faltam 36 dias para a eleição, né? Exatamente. Gravando, obviamente hoje mesmo vai para o ar. Sim. E 36 é o teu número. PTC, Partido Trabalhista Cristão. Então, acho que dá para ouvir bem, né? Vou colocar bem próximo as suas considerações finais e o seu pedido de voto. Acho que dá. Vamos esperar mais um pouquinho aí, já termina, que daí fica, obviamente, a locução mais tranquila. Isso daqui, César, é uma prova que a nossa cidade é bonita e rica. A riqueza passa por aqui, mas não fica aqui. Então a gente tem que ponderar isso. A riqueza tem que passar aqui e deixar valores. Isso é sinal de abundância e prosperidade que a gente quer. A gente não quer que as pessoas venham aqui, usem nosso presídio, usem nossa água, usem nosso trilho e não deixem riqueza aqui. Chega disso, basta nisso. Nós precisamos eclodir a cidade, nós precisamos fazer com que a cidade mostre para o Paraná e principalmente para o Brasil o potencial dela, que ela tem o potencial hídrico, ela tem o potencial em turismo, ela tem o potencial em gente. O nosso, hoje, Piraquara produz muita mão de obra. A gente vê, roda a cidade, a gente vê muitos piraquarenses trabalhando em outra cidade e não estão trabalhando aqui. Vamos parar com isso, vamos trazer eles, vamos dar oportunidade para eles trabalhar aqui. Essa é a ideia nossa. Legal. Considerações finais, então, do Tchelo, candidato pelo PTC à Prefeitura de Piraquara. Sim, é um prazer dar essa entrevista para você. Sempre admirei o teu programa, a tua atitude como brasileiro, como cidadão, apesar de algumas opiniões divergentes, mas a gente não tem que concordar com tudo. Tem que ser democrático. Mas, assim, é uma satisfação ter isso para realmente expor e conhecer as nossas ideias. A gente do Partido Trabalhista Cristão fica à disposição da população para eventuais dúvidas. Nós temos nosso diretório aqui próximo, na Avenida Antônio Meireles Sobrinho 411. Temos a nossa equipe para atender as pessoas e esclarecer. Temos nosso plano de governo na nossa página, Tchelo 36. E é uma satisfação, não tenho nem o que. Eu fiquei muito lisonjeado com o teu convite. E temos amigos em comuns, né? Temos amigos, o secretário de Segurança, o doutor De Lázaro, o Reinaldo. De Lázaro não era meu amigo muito, mas a gente respeitava porque ele era chefe. Mas secretário, mas é gente boa. É gente boa, mas efetivamente a gente tem alguns amigos em comuns e a gente tem pedigree, né? Tem raça forte. Você tem opinião, isso é importante. Opinião, a gente tem que realmente mostrar a cara, a hora é agora. Muita gente perguntava assim, Tchelo, por que Tchelo? Tchelo porque realmente eu estou botando a cara para bater e estou comprando a briga da cidade. A briga é nossa, o momento é agora e vamos resgatar nossos valores e vamos mostrar porque a gente veio, né? Legal. Obrigado. Tchelo, obrigadão pela entrevista e coloco à disposição de novo as redes sociais, obviamente, para que a gente possa comentar, compartilhar e as pessoas estão livres aí para, obviamente, com respeito sempre, né? As pessoas vão lá, comentam e tal e deixam a sua opinião em relação à posição de todos os candidatos que a gente abre democraticamente aos candidatos aqui de Piraquara. Um grande abraço, obrigado. No dia 15, não esqueça, Tchelo 36.